Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos voltar à leitura do livro de Neemias. Ele recebeu a permissão do rei para ir a Jerusalém e 3 dias após chegar, ele sai para inspecionar o muro. E ele diz assim: os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido e nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram muito animados para realizar esta boa obra. Mas, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então o sumo sacerdote, Eliasibe, e todos os sacerdotes começaram a reconstruir a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre do Cem, que também consagraram, e até a Torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam do lado deles, e mais adiante estava Zacuro, filho de Inri. A Porta do Peixe foi construída pelos filhos de Racená. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel, e mais adiante Zadok, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estava Melatias, de Gibeon, Jadom de Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidade sob as autoridades do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Haraías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte, e mais adiante estava Ananias, fabricante de perfumes. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, trabalhou ao lado deles no muro. No trecho seguinte, Gedaías, filho de Arumate, consertou o muro em frente da sua própria casa, e ao lado dele estava Atus, filho de Rassabinéias. Em seguida, vinham Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, que consertaram outra parte do muro, e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, e as filhas dele, consertaram o trecho seguinte. Salum era governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Os reparos da Porta do Vale foram realizados pelos habitantes de Zanoa, sob a liderança de Hanum. Levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Também consertaram os 450 metros seguintes do muro até a Porta do Esterco. Os reparos da Porta do Esterco foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Os reparos da Porta da Fonte foram realizados por Salum, filho de Col.
governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu os muros até os degraus que descem da cidade de Davi. Pausamos a nossa leitura no capítulo 3 e no verso 15. Vejam, era uma cidade que foi destruída e os seus habitantes, na sua maioria, ainda estavam lá, ainda moravam lá. Bastou um homem chegar, Neemias. Ele chegou e testemunhou que o Senhor havia ajudado a ir para lá. Então o ânimo entrou nos moradores. Este relato é precioso, pois mostra os nomes das pessoas que foram reconstruindo, cada um pedacinho, cada um trecho, e logo nós vamos ver como termina essa história. Amém?